Olá, tudo bem? Eu sou a Erika e sou voluntária do projeto Gotas Fraternas e hoje eu trago para vocês uma reflexão do livro Jesus no Lar, capítulo 16, que tem como título o Auxílio Mútuo. E o capítulo ele narra, a princípio, uma conversa entre os apóstolos acerca das necessidades da salvação, do trabalho e também do auxílio ali e socorro ao nosso próximo. Então Jesus ali ouvia atentamente a conversação e traz um conto para elucidar melhor aquele tema, né? E ele traz essa história singela de significado profundo para os apóstolos e para nós, para que possamos entender melhor esse significado do auxílio entre nós. Então, Cristo ali, né, nos conta a história de dois homens que caminhavam por uma estrada acompanhada de um clima extremamente, vamos dizer assim, frio, gélido, né? Com a presença de chuva, tempestades, um vento forte que cortava ali o rosto daqueles dois homens, o corpo já encharcado por conta da chuva. E aqueles homens, num determinado ponto da estrada, eles avistam uma criancinha ali no chão, né? Com um aspecto semi-morto devido ao sabor daquelas intempéries todas, né? Daquele inverno rigoroso. E há um diálogo entre esses dois homens, onde o primeiro comenta ali que por conta daquela calamidade, vamos dizer assim, climática, ele não ia perder tempo nenhum com aquela situação daquela criança, né? Pois ele estava mais preocupado com a própria situação que ali ele estava enfrentando. E a gente pode tirar uma lição já disso, que mostra para nós um homem mais de um aspecto assim, de um coração mais endurecido, nada flexível, né? Já que o foco ali para ele era a própria miséria, a própria dificuldade que ele estava ali passando. Então, ele mesmo disse que não ia gastar tempo precioso com assuntos que não lhe diziam respeito. Já o segundo homem, que um pouco mais consciente, né, já com o coração aberto à lei do amor, se estende e acolhe aquela criancinha, tomando aquela criança para próximo do seu peito, né, do seu colo aconchegado, quase que ali numa paternidade, né, própria. E assim ele segue viagem com aquela criança nos braços, próximo ao peito dele, aquecendo o corpinho daquela criança gélida, e ele segue a viagem de maneira mais calma, mais tranquila, menos veloz do que ele estava a princípio com o seu companheiro de viagem, né? Então ele vai mais ali a passos curtos, já que ele carregava consigo aquele pequeno ser. E num determinado momento, esse segundo homem, ele encontra ali uma hospedaria onde ele é acolhido com aquela criança. E ele percebe ali, né, que ele não consegue visualizar o seu companheiro, aquele primeiro homem. Enfim, no dia seguinte, esse segundo homem, ele sai em busca do seu companheiro para saber o que tinha acontecido, né? E aí, passado aquela noite, de manhã, ele sai em busca desse companheiro e, infelizmente, quando ele encontra esse companheiro já está sem vida, né? E esse segundo homem percebe naquele momento que a ideia egoística do primeiro homem, né, do seu companheiro, que seguiu ali solitário e às pressas para se autopreservar, vamos dizer assim, o colocou sozinho numa situação complicada, desafiadora, onde ele não tinha qualquer ajuda e qualquer recurso que pudesse auxiliá-lo, ajudá-lo. E o segundo homem descobre ali a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando a criancinha, ele se ajudou. Então, ele avançou com desafios, com sacrifícios para ser útil, né, a outra pessoa, conseguiu triunfar, venceu os percalços, os desafios apresentados e entendeu a salvação recíproca. Então, temos em nós ainda faz parte da nossa jornada evolutiva, obviamente, essa dificuldade de entendermos essa gratificação, esse agradecimento para nós mesmos quando auxiliamos, socorremos o outro, o nosso próximo, né? A gente tem que entender que a vida é uma via de mão dupla e não mão única, e a gente toma isso muito como verdade, essa mão única. Então, a gente prioriza ainda nesse momento as nossas necessidades,
né? O que nós desejamos, o que nós queremos, e perdemos inúmeras oportunidades ali de auxílio, de ajuda e de amparo ao nosso próximo, que não precisa ser tão distante assim. A gente começa ali no seio familiar, né? Então a gente está tão preocupado em enxergarmos ali no ponto final de algo, de alguma tarefa, de algum trabalho, de alguma viagem, que a gente esquece de curtir toda essa jornada, né? E o que importa para a gente é esse caminho que a gente tem a percorrer do que propriamente a chegada em si, ao lugar, à tarefa, ao trabalho, não importa. Então, o que estamos fazendo, como estamos procedendo, estamos sozinhos, estamos em sociedade, em comunidade ou não. Então, compreendemos que é importante que a gente crie laços de simpatia entre nós, né? E atendamos sim aqueles que estão necessitados não só de recursos materiais, mas sim também de recursos morais, recursos psíquicos, né? Recursos do coração. Uma palavra amiga muda a vida de alguém e pode mudar a nossa também, porque é uma via de mão dupla. Então, quando a gente perguntar de fato, oi, tudo bem, né? Numa conversa, escute se o outro está bem mesmo, né? Quando você perguntar, oi, posso te ajudar? Olhe nos olhos dessa pessoa. Uma palavra muda tudo, né? Muda uma vida. Então, esses laços de simpatia entre nós são estendidos, sim, a uma nuvem de testemunhas, vamos dizer assim, invisíveis do plano espiritual. Isso não é escambo, não é uma troca, é um entendimento maior do seu coração, porque é da lei divina, é da lei de Deus, que nos auxiliemos, né? Então, quantas vezes nós fomos socorridos, sim, por mãos desconhecidas, mãos que muitas vezes não encontraremos mais na jornada dessa encarnação, mãos que nos ajudam, mãos que nós ajudamos. Então, essa inter-relação, ela é muito importante. Então, somos sim todos trabalhadores do Senhor. Nossa maior testemunha é a nossa consciência e ela está lá presente todos os dias e todas as horas, né? E que a gente possa aprender a não perder nenhuma oportunidade do auxílio, pois aprendemos sim, temos que aprender a servir e não a sermos servidos. Então, Jesus, nesse capítulo 16, ele nos ensinou sobre a salvação recíproca, sobre a importância do trabalho em comunidade, porque somos uma grande comunidade, e aí gerando esse auxílio mútuo. Todos nós estamos nesse planeta, né? Inseridos nesse planeta de provas e expiações. É um planeta muito difícil, com provas muito difíceis, e cada dia mais expiações, mais trabalho, onde todos nós encontraremos sim, em algum momento da nossa vida, a dor, o desespero, a dificuldade, os problemas. Grandes desafios batem à nossa porta sempre, cairemos muitas vezes e com certeza levantaremos também. Mas se todos nós nos ajudarmos, todos nós formarmos essa verdadeira família que somos, dando as mãos uns para os outros, olhando nos olhos uns dos outros, essa jornada da nossa vida se tornará muito, muito, muito mais leve. E esse capítulo, ele termina com uma frase muito linda que eu vou reproduzir aqui para vocês. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. Essa é a lei de Deus. Que possamos fazer com amor, com prazer, sabendo que todos nós somos irmãos uns dos outros. Obrigada. Até a próxima.